Graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu celular continua congestionando, dando problemas, né? Todo o tempo cheio. Vamos ver se dá certo pelo menos esse vídeo. Até eu comprar, me informaram que eu tinha que comprar um cartão de memória e introduzir para poder dar certo. Gente, vamos falar um pouquinho da vida de Pedro, né? O apóstolo Pedro. E o tema é alcançando a maturidade. Pedro, ele, como todos sabem, né? Ele era pescador, né? Pescador. Até um dia que Jesus chegou para ele, lá em Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 em diante. Eu não vou, assim, tudo que eu falar, recitar os versículos para o vídeo não ficar grande, né? Porque o meu celular não comporta. Mas vamos ver aqui o que é que dá pra gente falar aqui. Versículo 18 de Marcos 1 diz: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E no 17 o anterior diz: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, de pescadores, né, de peixes, passou a ser pescadores de homens. Assim é nós também, né, irmãos? Depois que Jesus nos chama, a gente também tem que evangelizar, levar a palavra do Senhor. Mas voltando aqui para Pedro, Pedro era aquela pessoa, falar um pouquinho do temperamento, como é que ele era. Irmãos, leva um tempo, muitas vezes é quando a gente aceita Jesus, leva um tempo para poder a gente ir abandonando as coisas, os costumes, as coisas que a gente fazia antes. Afinal de contas, aqueles que não tiveram o privilégio de nascer na fé, que já vieram do mundo, tem muitos costumes, muitos usos, costumes, coisa que às vezes não dá para aceitar Jesus hoje e já deixar tudo no outro dia. Muitas vezes sim, eu conheço pessoas que foi assim radical, como se diz. Mas outras pessoas, né, vai assim no passo a passo, a cada dia. E Pedro, ele foi uma dessas pessoas, apesar que ele tinha tudo para acelerar esse convertimento dele, porque afinal de contas, ele esteve com Jesus ali, literalmente falando, né? Ele esteve com Jesus, ele participou dos milagres que Jesus fazia, né? Que se chama os sinais. E ele viu a glória de Deus lá no monte, quando eles subiram o monte, né? E Jesus foi transfigurado, ele ficou em glória. E ele teve várias vezes, assim, muitas oportunidades para deixar logo tudo, né? E o problema maior de Pedro era o seu, não era nem tanto vícios, era o seu temperamento, as suas emoções, seus sentimentos. Que eu acredito que é o mais difícil da gente lidar. Eu acredito até que é muito mais fácil você deixar o álcool, deixar as drogas, deixar o cigarro, deixar outras coisas assim de vícios do que você deixar assim, mudar o seu temperamento, né? Não se muda o seu temperamento da noite pro dia, ou vice-versa, né? É lento, é um processo. E a gente não pode fugir desse processo. Então, muitas das vezes, se você... Agora eu abro um parêntese. Se você está fraquinho, achando, você aceitou Jesus, é novo convertido e está até com vontade de parar, de desistir, achando que não vai conseguir, não desista, porque faz parte do processo. Você vai vencer, você vai chegar lá. A Bíblia até fala que quando a gente se converte, a gente não sabe muita coisa da palavra, é como se a gente fosse como uma criança. E uma criança, qual é o alimento de uma criança? É leite, né? Então, nós, assim, o novo convertido ainda está tomando leite ninho, né? Já está tomando leite ninho. E aí ele vai crescendo na graça, no conhecimento, lendo a palavra, orando, até conseguir ficar
um patamar mais elevado, né? Até poder comer uma comida mais sólida. Assim é a vida do cristão. Então, Pedro, ele tinha muita dificuldade com seu temperamento, até porque ele era um homem muito rude, era um homem letrado, era um homem da pesca, que vivia da pescaria. Que a gente sabe, se a gente não sabe, a gente tem uma noção que é o seu ofício, o seu trabalho devia ser uma coisa muito difícil. E a gente sabe até porque teve uma certa feita que ele passou a noite pescando, mas outros e não pegaram nada. E Jesus chegou e disse: joga a rede para o lado direito, né? E aí eles pescaram muitas coisas, né? Então ele participou de milagres, teve o privilégio de andar com Jesus, de ver os seus sinais. E ele mesmo foi abençoado com milagres da parte de Jesus. Mas mesmo assim, ele teve suas quedas, né? Suas falhas. Porque às vezes eu me perguntava por que Deus, na sua palavra, registra as falhas, os erros cometidos dos homens de Deus. Irmãos, é porque Deus é assim, ele quer que a gente veja, que a gente entenda que nós também somos sujeitos a falhas e não é por isso que a gente vai desistir. Que o mais importante, irmão, é o arrependimento. É esse o evangelho que Jesus veio pregar, o evangelho do amor, do perdão, da fé e do arrependimento. Então, o mais importante é a pessoa se arrepender e abandonar o pecado. Não viver na prática do pecado, cometendo os mesmos pecados, né? Então, Pedro, ele era pescador, era aquela pessoa de temperamento muito difícil, temperamento, como se diz, pavio curto, né? Pavio curto. A gente percebe, a gente lê na Bíblia, que Pedro era pavio curto mesmo. Você veja até que na hora que os guardas vieram prender Jesus, ele cortou a orelha de Malco, né? A orelha do sacerdote, do sumo sacerdote, que se chamava Malco. Ele pegou da sua espada e já cortou a orelha do soldado, né? Que vinha cumprindo lá a sua missão. Então, a gente vê Jesus repreendendo, larga da espada, né? Que os que dela usam. Então, ele era assim. Ele sempre queria estar ali, ele queria ser tipo assim, o primeiro, ele queria falar alguma coisa. Lá no monte, a gente voltando quando Jesus subiu o monte, que ele foi também. Quando Jesus foi transfigurado, que viu lá Moisés e Elias, que ele ficou extasiado com aquela visão, ele não se conteve, ele tinha que falar, tinha que falar alguma coisa, mesmo que não soubesse nem o que ele estava falando. E ele disse: mestre, como é bom estarmos aqui. O Senhor quer que eu faça uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? Mesmo ele não sabia nem o que dizer, mas ele não se contentava em ficar calado. É o que muitos de nós hoje também, muitas das vezes, a gente tem a oportunidade de ficar calado e não fica. A gente tem que falar alguma coisa, falar algo. Então, Deus, eu creio que ele vai trabalhar mais no nosso caráter, né? Ele está forjando um caráter novo nas nossas vidas. E eu creio que muitos de nós éramos, inclusive eu, era assim como Pedro também. Mas o Senhor Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então eu acredito que Pedro, apesar que ele falava com Jesus, andava com Jesus, mas ele não era convertido, ele era só convencido. Estava no início, né? Levou um certo tempo. Então, muitos de nós somos assim, só convencidos, mas nós temos que sair desse convencimento, começarmos a ler as Escrituras. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, é essa palavra que vai nos libertar. Por isso temos a necessidade de todos os dias lermos a palavra de Deus, para que a gente possa ter o conhecimento,
não somente a letra, né? Mas ter o conhecimento de Cristo. Irmãos, e era isso que eu queria falar com os irmãos, né? Porque Pedro, eu acredito que ele veio a se converter quando Jesus disse que ele iria o negar 3 vezes. Ele jurava, assim, de pé junto, que não, isso tal não aconteceria, né? Que ele não iria negar e, pelo contrário, que ele estava disposto a ir com ele até a morte. E quando ele negou, a gente vê aqui, lá em Lucas, no capítulo 22, do versículo, vamos ler do 56, para poder a gente ter um entendimento melhor. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O versículo-chave que eu queria. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, o olhar de Jesus. Eu acredito que foi a partir daqui que Pedro se converteu, que caiu a ficha, como se diz. Foi a partir daqui que Pedro viu, que Pedro entendeu. Até então ele não estava nem entendendo as palavras do Senhor. Irmãos, desculpa, eu estou um pouquinho ruim da garganta, eu estou tempo tossindo. Me desculpem, eu estou um pouco rouca, mas vamos lá. Então foi a partir daqui que Pedro se converteu. Quando o olhar dele se encontrou com o olhar do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: Olhai para mim e sereis salvos, lá em Isaías. É impossível você ter um encontro com Cristo, olhar nos seus olhos e não acontecer nada. O olhar deles, quando se cruzaram, quando se encontraram, foi tão forte que Pedro, assim, passou um filme pela sua cabeça. Com certeza ele pensou em toda a sua jornada com o Senhor e viu que o Senhor estava certo, estava com a razão. Quando ele dizia: Estou pronto para ir contigo até a morte, o Senhor disse: Não, tu me negarás. Aí foi que ele viu o poder do Senhor, a onisciência do Senhor, e ele viu o quanto ele necessitava do Senhor. E a partir daí, meus amados irmãos, Pedro não foi mais o mesmo. Depois que ele teve um encontro real com o Senhor, a vida dele não poderia mais ser a mesma. E então, daqui dos evangelhos, onde relata a vida dele, a gente passando para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente já vê um Pedro totalmente mudado, totalmente convertido. Mas lembre-se, teve um processo. Não foi da noite para o dia. Pedro esteve mais ou menos 3 anos, desde o início do ministério de Jesus, que foi mais ou menos 3 anos. Pedro esteve 3 anos com Jesus ali direto. Teve oportunidades excelentes de ver o sobrenatural de Deus, de ver o poder de Deus. No monte ele viu Jesus transfigurado. Ele andou por sobre o mar. E ele teve experiências tremendas. Ele participou do milagre da multiplicação dos pães. Foi muita coisa em que ele participou. Ele participou dos milagres que Jesus fazia com as pessoas, cegos ver, coxos andarem e assim por diante. E, no entanto, apesar de passar 3 anos, ele ainda não tinha tido um encontro realmente com o Senhor.
Mas quando o olhar dele, naquele momento, que ele viu que o seu Senhor ia para a cruz morrer em lugar dele e de todos nós, de toda a humanidade, é que ele veio entender o motivo da vinda de Cristo, que era ir para a cruz. Inclusive ele foi usado pelo inimigo, foi um dos opositores, quando Jesus disse que ele convinha, que o Cristo convinha padecer, sofrer e até a morte de cruz. Pedro foi um que, como ele não poderia ficar calado, o temperamento dele não era de ficar calado, ele tinha que falar algo, nem que fosse uma bobagem, uma besteira, e ele chegou a dizer para o Senhor: mestre, não fala essas coisas, tem pena de ti mesmo. E na mesma hora Jesus viu quem estava por trás daquelas palavras que Pedro estava usando. O próprio diabo, o inimigo que estava usando. E Jesus repreendeu na mesma hora: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das do homem. Então, ali o inimigo, usando Pedro, queria afastar Jesus do seu objetivo, que era de vir morrer por nós, para nos salvar. Então, Pedro, além de ter tido experiências extraordinárias, ele também, por várias vezes, ele foi usado pelo inimigo. E o inimigo só não usou mais Pedro por causa do seu temperamento, por ele ser assim, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que tinha que estar ali falando algo que não era cabível, não era necessário, mas antes o sol ouvir seria melhor. É que até o inimigo reclamou, queria peneirar peneirar Pedro, melhor dizendo. E o inimigo queria fazer isso e Jesus disse a Pedro: Pedro, o inimigo, né, ele queria peneirar você, como se peneira o trigo, quer dizer, queria passar Pedro pela peneira. A gente pode ter um entendimento que ele queria ver Pedro assim, doente, e de fazer tudo de ruim, assim como ele fez na vida de Jó. Ele queria fazer também na vida de Pedro, né? Desgraçar a vida de Pedro. Mas Deus, Jesus, né, pela sua infinita graça e misericórdia, ele rogou ao Pai. Jesus orou, clamou, rogou, a Bíblia fala rogou ao Pai que tal não acontecesse. Deus ouviu a oração do seu filho e não permitiu que o inimigo tocasse da maneira como o inimigo queria tocar, porque Pedro era uma presa fácil. Por causa do seu temperamento, ele se tornava um alvo fácil nas mãos do inimigo. E muitas vezes somos nós. E quando eu falo isso, eu não estou falando pensando em alguém, eu estou pensando em mim. Porque um dia eu ainda vou falar das coisas que mesmo crente, mesmo cristã, mas que por falta de vigilância, as coisas que quando eu dei brecha o inimigo fez na minha vida. Mas louvado seja Deus que já passaram. Hoje só se viu, pelo meu arrependimento, só se viu para eu crescer mais na graça de Deus. Como diz lá no Salmo 119, Davi dizendo: foi-me bom ter passado pela tribulação, para que eu conhecesse os teus decretos. De tanto também que eu também era tipo Pedro, pavio curto, pisava na bola, não tinha maturidade cristã, apesar de ter o conhecimento, foi que eu sofri muito nas mãos do inimigo. Mas graças a Deus que Deus me deu a vitória, Deus me resgatou. Porque Deus tinha algo em mim, na minha vida. Deus viu o mais interior do meu coração, a minha vontade de servir a Ele. E Deus, infelizmente, Ele não me poupou do sofrimento. Não me poupou de passar por muitas coisas. Mas Ele nunca me deixou só. Sempre esteve ali. Nas minhas lutas, nos meus sofrimentos, Ele sempre estava perto, sempre ali ao meu lado. Por isso foi que eu não descaí da fé. Por isso que eu continuei mesmo
Mesmo estando em pecado, continuei buscando a Deus, clamando a Deus, orando, e Deus me libertou pela sua infinita graça e misericórdia. Levou um tempo, realmente levou bastante tempo. Eu agradeço a Deus porque Ele não desistiu de mim. Deus, Ele não desiste de nós. Se Ele conhecer que o teu coração ama Ele, e que você tem vontade de servir, porém que você é aquela pessoa fraca, que você está sempre caindo. Mas se você clamar, buscar, pedir perdão, Ele está sempre pronto a perdoar. Mas não é bom que a gente viva assim, né, no pecado. É bom que você se arrependa, peça força a Deus e continue na sua jornada. Infelizmente, o inimigo, ele sempre vai nos acusar. Sempre, vez por outra, o inimigo quer me acusar das coisas que eu já fiz, das coisas que eu fiz. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor tirou o nosso nome do livro da culpa. Realmente nós éramos culpados, mas o Senhor tirou o nosso nome do livro da culpa e colocou o nosso nome no livro da vida. Nosso nome está registrado como salvos, lavado pelo sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus para nos lavar. Então, voltando aqui para a palavra, a partir dali, daquele olhar, do versículo 61, então, voltando-se o Senhor, fixou olhou, né? Os olhos em Pedro, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Então, amados irmãos, quando a gente sente a nossa culpa, o nosso pecado, não tem outro lugar para correr. É aos pés do Senhor. No caso aqui de Pedro, a Bíblia diz que ele, no versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É o que nos resta fazer. Chorar, lamentar, nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus é um Deus santo, santo, santo. 3 vezes é santo. Então, vamos nos arrepender. E lá no livro de Atos já mostra um Pedro totalmente diferente. Um Pedro buscando a Deus, adorando, levando a palavra de Deus. Um Pedro agora não mais tomando leite ninho, né? Mas comendo comida sólida, né? Na palavra de Deus. Ele agora já estava em um novo patamar. Agora realmente ele estava, não era mais só de lábios. Agora realmente ele estava disposto até morrer por Cristo, pela causa, né? Pela palavra. Então lá em Atos a gente vê ele pregando o evangelho. A gente vê o poder de Deus, a graça de Deus nele. A gente vê que Deus realmente o perdoou. Porque pela sua pregação, Deus usando quase 3.000 vidas aceitaram o Senhor Jesus. E Pedro, meus irmãos, ele chegou até a ressuscitar mortos. Meus irmãos, porque Jesus ressuscitou Lázaro, né? E ele falou que se nós pedirmos alguma coisa no seu nome, ele faria, para que o seu nome fosse engrandecido. Então, Pedro, até anotei aqui, vou deixar aqui para os irmãos, se passou desapercebido para os irmãos, fica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 37 até o 40. Aonde Pedro, ele ressuscita Dorcas. Já estava morto, mas pelo poder do nome de Jesus, ele até chegou a ressuscitar pessoas, né, irmão? Chegou a ser preso, né? Sofreu como um bom soldado de Cristo, porque todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E desconfie daquela pessoa que não é perseguida, aquele crente que está tudo bem, que nada acontece na vida dele, não passa por luta, não passa por tribulação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o evangelho de Jesus é o evangelho de cruz. É o evangelho de sofrimento. E o próprio Jesus diz que aquele que quiser vir a mim é só para quem quer. Deus não obriga ninguém a nada. Aquele que quiser vir a mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas, como diz aquele hino, vai valer a pena, meus irmãos. Vai valer a pena quando nós estivermos com o Senhor, na glória, na eternidade. Só em saber que nós não vamos mais para o inferno, porque sem aceitar Jesus, com certeza nós iríamos para o inferno. E era o que nós merecíamos, por conta dos